Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Nunca posso me esquecer da minha saudosa avó. Que Deus a tenha. Ela sempre me dizia quando eu era pequeno e estava morrendo de medo de ir dormir sozinho. Ela falava assim: não tenha medo de fantasmas, espíritos, essas coisas, meus netos. Tenha medo dos vivos. Esses sim são seres muito perigosos. Depois da frase, eu olhava os meus pais, tios, pais dos meus amigos do prédio e pensava que minha avó não estava batendo bem do seu juízo. Mas quando você passa dessa fase infantil, em que tudo parece um conto de fadas, você passa a conhecer a realidade nua e crua. E muitas das vezes, ela ainda é pior do que você ouve falar. A realidade é o pior filme de terror que pode existir. E o ser humano, ele consegue superar na arte da maldade. Esqueça os filmes do Jason do Fred Krueger. O ser humano é ainda muito pior. Eu sou bombeiro, já há mais de uma década, e posso dizer que já vi muitas coisas horríveis. Pessoas trancando entes queridos e debilitados dentro de um quarto sujo e abafado, torturando e matando pobres animais indefesos, acelerando a toda velocidade com seus carros como armas mortais, acertando o carro de outras pessoas. Famílias inteiras mortas por conta do descaso com o ser humano. Coisas horríveis de tirar o sono. Mas hoje, eu vou contar um caso pior. O que aconteceu, eu sei que acontece aos milhares no mundo, mas nas circunstâncias do ocorrido, até eu fiquei assustado. Era um dia comum como qualquer outro no nosso batalhão. Estávamos jogando cartas e conversa fora. O meu amigo, Vladimir, me contava sobre a sua noitada no baile, que havia pego 2 moças e feito amor com elas. Logo Vladimir, com aquela cara de bobo, ele era perito em contar mentiras, mas a gente dava corda. Um dia, ele acabaria enforcado com ela. Quando eu estava prestes a bater as cartas e me declarar como vencedor da partida, a nossa sirene tocou. Problemas à vista. Corremos para nos preparar, descer e subir no caminhão. Toda vez que a sirene tocava, eu já sentia no meu coração que veria algo de muito ruim. Mas naquele dia, eu sentia que tinha algo diferente no ar. Eu encontraria algo muito, mas muito pior que o costume. Vladimir ia ao meu lado, tentando me contar histórias animadas. Ele era o mais antigo ali, poucos anos a mais do que eu apenas, mas ele sempre era o mais calmo. Tranquilizava as pessoas, e as suas mentiras muitas das vezes nos animava nos dias mais difíceis. A gente conseguia dar uns sorrisos, mesmo em meio a atendimentos de tragédias. Socorrendo pessoas nos escombros de um prédio que tinha desabado, mesmo na tensão máxima, a gente conseguia ter um sopro de esperança, quando ele estava por perto. Eu era muito profissional, mas sabia que pecava um pouco no otimismo. E confesso que já estava de saco cheio de ver e ouvir sobre tanta maldade no mundo. Ficava pensando, como o coração das pessoas esfriou a esse tanto? Será que o mundo será tomado pela maldade? O próprio capiroto vai subir dos seus quintos dos infernos e vencer a batalha final? Eu queria acreditar que não seria possível, e eu dava o meu melhor para evitar isso. Logo de cara percebemos que o chamado seria terrível de resolver. Um prédio antigo e enorme, mais de 20 andares, estava ardendo em chamas.
Esses prédios mais antigos, muitas das vezes têm uma fiação antiga, velha, propício a esse tipo de coisa. Fora que a fiscalização sempre passava batido. Alguns moradores que estavam na rua relataram que o incêndio começou no 10º andar e se espalhou tanto para os andares de cima quanto para os andares de baixo. A fumaça estava terrível e começamos a trabalhar arduamente, tanto em solo quanto dentro do prédio, tentando evitar o pior, que era o desabamento. Centenas de pessoas ainda estavam presas nos prédios. Nessa hora, alguns de nós entraram em busca de resgatar pessoas com vida. De andar em andar, de apartamento em apartamento, conseguimos salvar inúmeras vidas. Sei que muitas morreram, sejam por queimaduras ou por inalarem o gás carbônico altamente tóxico, mas a cada vida salva era um alívio. Vladimir se separou de mim. Ele havia escutado gritos em um apartamento acima. Eu tinha escutado o grito de uma criança em algum lugar naquele andar. Decidimos nos separar. Eu fui procurar nos apartamentos próximos, abrindo cada porta, vasculhando com cuidado cada cômodo, chamando por alguém, mas o grito da criança continuou. Algo explodiu acima de nós. Em algum lugar lá em cima, em um pedaço do teto desabou. Por sorte, não caiu em mim. Em algum lugar, tem alguém velando pela minha vida continuar intacta. Chegando no último apartamento do andar, arrombei a porta e o que ouvi é para chocar todas as pessoas de bem nesse mundo. Tinha um velho babando em cima de uma criança de aproximadamente 5 anos. Imaginem vocês, no meio do terror, no meio de um prédio em chamas e com chances de desabar, um velho, safado e sujo, praticando maldade contra uma criança, se aproveitando de uma situação de vulnerabilidade e se esquecendo que assim estava levando os dois à morte. Eu vi nas chamas a maldade daquele homem, como se o próprio diabo estivesse na terra. Um vulto negro desceu sobre mim. E a raiva, sim, a raiva tomou conta de todas as células do meu corpo. Indignado, eu parti para cima do homem. Ele se assustou com a minha chegada e largou a menina. Tremendo e sedento de ódio, eu sei que é um sentimento ruim, mas não poderia evitar. Agarrei o homem pelo pescoço e o arremessei pela janela. Estávamos no 11º andar. Foi uma queda e tanto. Como algumas pessoas estavam pulando do prédio, uma a mais não faria diferença. Peguei a menina no colo e desci correndo as escadas para a saída do prédio. Teve uma moça que estava no chão. Tinha me dito que viu um homem caindo do alto do prédio. E ela havia visto um vulto negro o envolvendo, como se o mal estivesse incorporado nele. No final do dia, conseguimos controlar as chamas. Os feridos já estavam sendo tratados nos hospitais da cidade e o prédio estava interditado. E tivemos um ponto negativo no dia. O nosso amigo Vladimir, infelizmente, perdeu a vida. Uma explosão no apartamento onde ele tinha ouvido os gritos. Uma fatalidade que o nosso batalhão vai ter que conviver pelo resto dos seus dias. Cara, ela foi partida ao meio. Que desespero. Que cena terrível. Porque isso não sai da minha cabeça.
Eu estava precisando dormir de noite. A concorrência tinha sido no começo da tarde. A manhã inteira do meu plantão tinha passado sem nenhum acontecimento. No maior tédio e marasmo dentro do quartel. Todos os colegas com sono. A maioria tentando se divertir com o jogo no celular. Eu apenas querendo que o dia chegasse ao fim. De tarde, uma ocorrência. Não era preciso de muitos bombeiros, então fomos em 3 no carro. As pessoas acham que bombeiros só andam naqueles carros enormes com escadas, guindastes e tal. Mas isso só em casos que necessite. Em muitas ocorrências, usamos carros comuns do bombeiro, com uma simples escada em cima e alguns instrumentos no porta-malas. O chamado era para um apartamento. Uma vizinha tinha ouvido alguns gritos de desespero vindo dele, do apartamento vizinho. Tentou chamar, tocou a campainha e nada. Entrou em contato com a mãe da jovem, que tentou ligar em seu celular e nada. Estavam com medo que tivesse acontecido alguma coisa. As duas estavam esperando a nossa chegada. Pelo que parece, essa era a primeira vez que ela morava sozinha. Fizemos os chamados de praxe, as coisas protocolares, nada. Então tivemos que arrombar a porta. Eu fui na frente, chamando pelo nome da jovem. Quando vi a porta do banheiro aberta e entrei, tomei um susto. E logo deduzi o que tinha acontecido. Ela subiu no vaso sanitário para limpar alguma coisa. O vaso se quebrou e ela morreu, partida ao meio. Talvez tenha tido tempo de gritar por socorro, até seu corpo esvair em sangue e ela morrer. Os gritos de desespero e dor de sua mãe eram os piores. Essa memória tem que sair da minha cabeça o mais rápido possível. Depois de uma noite muito mal dormida, no dia seguinte, ainda abalado com os acontecimentos do dia anterior, agora a chamada era para um incêndio florestal. Pensava comigo. Mais um idiota que foi tacar fogo em alguma coisa e sem querer ele se alastrou. Era sempre a mesma desculpa. Dessa vez, o deslocamento foi como um contingente inteiro. Nesse caso, recebemos até suporte de helicópteros. Já fui neles uma vez, é perigoso, mas muito divertido. Chegando ao foco do incêndio, fomos logo tratando de cortar árvores perto, cavando buracos para evitar que o fogo avançasse. Enquanto do alto, os helicópteros jogavam água nos pontos-chave do incêndio. Mas a fumaça, mesmo protegidos com máscaras, ela estava de certa forma me confundindo. Eu estava sentindo que fosse desmaiar a qualquer momento, me sentindo sufocado. Eu falei com um amigo e corri para longe. Precisava retirar a máscara e respirar ar puro. Estava tudo muito opressivo. Sentado em um tronco de uma árvore, comecei a escutar sons ecoando pela floresta. Chamei pelos meus amigos. Eles haviam desaparecido. Andei de volta ao lugar do incêndio e não encontrei ninguém. Estava perdido ou louco. Não sabia julgar naquele momento. Sentei novamente na sombra de uma árvore e esperei a minha cabeça voltar ao normal. A história da jovem cortada ao meio ainda me atormentava. As horas foram passando. O sol indo embora, dando lugar a uma bela lua minguante. Parece que eu caí no sono e não vi a hora passar. Ninguém veio me procurar. Comecei a gritar por ajuda. A floresta estava estranhamente silenciosa. Eu estava começando a ficar com muito medo. De repente, um grito ecoou pela floresta, seguido por um silêncio ensurdecedor. Então eu corri e avancei ao lugar do foco inicial do incêndio. Notei as mesmas árvores, o buraco que eu estava começando a cavar com meus companheiros, mas nenhum sinal de fogo, nenhum sinal dos bombeiros.
Nada. À medida que eu fui seguindo o curso para conseguir sair daquele lugar, eu comecei a sentir uma presença sinistra me seguindo. Cheguei a inclusive sentir um bafo quente esquentando a minha nuca. Não adiantava correr. Parecia que esse algo estava cada vez mais próximo de mim. Depois começaram alguns sussurros. Siga em frente. Eu fui, meio que instintivamente seguindo o que a voz orientava. Não tinha como fugir. Quando minhas pernas já estavam prestes a querer vacilar e me jogar no chão, a voz me disse para levantar a cabeça. Eu estava diante da árvore ancestral, um lugar de descanso e respeito. Quando olhei para o alto, vi o torso superior da jovem, balançando, preso por um cipó. Eu dei um grito, mas meus olhos se moveram, olharam para mim. Vi sua boca se contorcendo para dizer algumas palavras. Você chegou tarde! Muito tarde! Eu caí de joelhos. Queria pedir perdão. Mas eu sabia que não tinha culpa de nada. Era apenas um bombeiro que havia recebido um chamado. A jovem já estava morta há um bom tempo. Não existia possibilidade de um resgate. Acordei em prantos, com um dos meus companheiros segurando meu rosto. Eles me disseram que eu tinha começado a delirar e havia desmaiado. Mas eles queriam me mostrar algo, assim que eu me recuperasse totalmente. O incêndio havia sido controlado. O pouco de fogo que ainda restava seria apagado rapidamente. Assim que eles me levaram um pouco mais na frente, no meio do enorme foco de incêndio, uma linda árvore resistiu. Ela estava de pé, sem nenhuma queimadura. Incrível, né? Como ela não queimou? Se questionou um bombeiro, descendo pelos seus galhos uma enorme maçã verde. A mais bela que eu já tinha visto em toda a minha vida. Retirei a maçã da árvore, fiz um pequeno buraco ao lado e a enterrei. Talvez fosse um ato que eu estava precisando para enterrar de vez as visões terríveis da jovem do vaso sanitário. Às vezes, precisamos enterrar algumas coisas para conseguirmos seguir em frente.